reivindicatórias, são ações complexas mesmo. E quando nós falamos em relação ao direito imobiliário, infelizmente, Vinícius, tem juiz que vem da vara do juizado especial civil, da vara de direito de família e sucessões. Então, a mesma fragilidade que o operador do direito tem em relação ao direito imobiliário, tem muito juiz que tem. Tem porque não tem conhecimento do direito imobiliário, direito registral. Então, ele confunde muito. Então, é muito comum o juiz confundir ações possessórias com ações reivindicatórias. Isso acontece muito. As sentenças, infelizmente, dizem isso, né? Nós temos vários julgados mal feitos, sentenças, recursos também, um pouco mais difícil, mas também tem. Então, como que a gente consegue brigar contra esse sistema, né? Esse sistema que tem um vício, né? Porque juiz não erra. Erra muito, erra feio, né? E erra muitas vezes sem querer errar, mas erra. Todo mundo erra nessa história. Qual que é o grande segredo para a gente não errar? O nosso cliente, a pior situação que tem, ele cai no limbo possessório. O que é o limbo possessório? Ele não tem registro e não tem posse. Ou seja, ele fica numa situação que, se ele tem um terreno, mas ele não consegue provar a posse, porque ele deixou esse terreno rural, urbano, 2, 3 anos, ele não consegue provar a posse, não vai provar nunca. Também não tem registro, porque não tinha dinheiro para regularizar, ou porque não dá para regularizar. Ele, nesse limbo possessório, a chance de dar tudo errado e perder é muito grande. E aí, o que eu trago de estratégia? Para a gente nunca errar. Nós temos, de um lado, as ações de domínio, que é reivindicatória, emissão da posse, temos a ação de resgate. Todas essas ações de domínio, ou chamadas petitórias, lá no passado, né, que era um termo muito utilizado, eu sempre preciso que o meu cliente, Vinícius, ele tenha o quê? Ele tenha, de fato, o registro do cartório de imóveis. Se ele não tem o registro do cartório de imóveis, o nome dele, eu não posso usar essas ações. Aí a minha saída, qual que é? Partir para a processória. Só que partindo para a processória, eu vou cair numa situação de risco. Por que de risco? Porque a processória, tudo pode acontecer, tudo. Tem gente que prova a posse e consegue perder a posse, tem gente que não prova a posse e ganha, são ações demoradas, são ações complexas, são ações que muitas vezes o juiz nomeia um perito para fazer uma topografia, um levantamento, tem ação que o juiz não nomeia, tem ação que o juiz marca audiência de instrução de julgamento, outras não, antecipa o julgamento. Quando tem pedido liminar com posse velha, posse nova, é marcada aquela audiência justificativa, justificação. Então, nessa situação, sempre que o nosso cliente tiver o registro no cartório de imóveis, é para lá que nós vamos. É a grande saída. Porque o nosso cliente tendo o registro, realmente a gente não vai errar a ação. Nós vamos na ação reivindicatória. Quando ele não tem um registro, que é a certidão de propriedade no seu nome, ele tem qualquer outro documento, escritura pública sem registrar, carta de arrematação, carta de adjudicação, talvez um formal de partilha, que não registrou, não conseguiu registrar. Se não tem registro, ele tem posse. No direito brasileiro fica a habilidade, que é o certo, a gente classificar assim, para ajudar o nosso cliente. Quando ele tem a posse, aí nos resta trabalhar com possessória. Só que a gente entra naquela situação de risco. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Por isso, nesse caso, a decisão do juiz, eles erram muito, mas me parece ter sido correta. Por quê? Porque ele olhou, viu que o seu cliente não tem registro, não tem propriedade, ele falou, opa, eu não posso... Ele até te ajudou, na verdade, viu? Por que ele te ajudou, na verdade? Porque se ele tivesse com maldade no coração, ele já, né, antecipava o julgamento e gerava até sucumbência. Na verdade, ele olhou e falou, opa, isso aqui não é reivindicatória. Olha, emende para a possessória, que aí eu posso julgar. Ele te deu um toque assim, ó, me ajuda que eu te ajudo. Então, nesse caso, ele não dá para criticar, não. Nesse caso, me parece estar certo, sim, viu? Entende? Isso não procede, porque na verdade, para usar uma ação reivindicatória, uma missão da posse, nós precisamos do registro atualizado. Então a averbação de um contrato de compra e venda, promessa, pré-contrato, ela não vai suprir, porque o registro é uma coisa só, é a certidão de propriedade no nome do seu cliente. Se não tem isso, não há que se falar em ação de domínio, né, de propriedade, petitória, sempre possessória. Então nesse caso, e ainda bem, né, ele foi até bonzinho, ó, você não quer emendar para possessória, porque ele quis dizer assim, ó, dá uma olhadinha aí, senão eu vou extinguir, entendeu? É a possessória. Aí o que você vai fazer? Sabendo disso agora, normal, né? Agora você vai consertar. Você pede a convalidação ou pede a conversão
né, de ação petitória em possessória, com pedido de reintegração de posse, e dá uma turbinada. Né? Pega algumas declarações de vizinhos que reconheçam que o seu cliente tem a posse, pega uma ata notarial, se você tiver condições financeiras, e faz uma ata notarial com alguém que mora na mesma rua, dá uma turbinada para provar a posse dele. Só um pedacinho do terreno. Entendi. Tá tudo lá. E? Entendi. A saída nesse caso é agora fazer esse trabalho de recuperação do imóvel, né? Então faria a ação de reintegração de posse. Tem um jeitinho que fica muito legal para a gente explicar para o nosso cliente. Reintegração de posse. Eu tive o imóvel invadido total, integral. Quando foi só um pedacinho, manutenção. Então, foi só um pedacinho, não é isso? Foi um pedacinho. Então, a ação correta é manutenção de posse, porque você quer recuperar parte, né? Seja uma parte grande ou pequena, você quer recuperar parte. Então, a ação adequada, você pede a conversão nas possessórias, mais especificadamente na ação de manutenção de posse. Faz isso, dá uma turbinada em relação à posse. A hora que você conseguir recuperar a posse desse imóvel invadido, do seu cliente, aí você pode propor para ele uma ação para regularizar, que poderia ser uso capião. Tem 36 espécies, você vai escolher qual que é a modalidade melhor. Ah, tá pagando. Mensalmente. Entendi. Tá. Ah, e nesse caso, você vê, o caso é bem complexo, porque, olha, é bem complexo, porque você vê, você optou pela reivindicatória, mas o seu raciocínio foi correto, você foi estudioso, é que realmente é mais correta pelo fato de ela não ter registro, é a ação possessória, mas muitos colegas nossos poderiam cair ainda numa ação de marcação de terras, uma ação de retificações do público. Olha que caso complexo, olha que importante você fazer esse trabalho. É, tá lá. Tá lá. Ao mesmo tempo, é muita coisa. Por isso eu falo nas aulas que essas situações de invasão, regularização de imóveis, não dá pra gente falar que é casinho, porque não é, é tudo muito complexo. Não existe contratinho, causa-ganha, né? E além de ser muito complexo, parabéns para você que procura um trabalho de mentoria. Esse trabalho de mentoria que eu faço, hoje eu atendi uma advogada na parte da manhã, tem mais uma pessoa às 17 horas, agendado um advogado também. Então é um trabalho bem legal porque eu consigo te proteger, você consegue proteger o seu cliente, é um trabalho decente, honesto, é uma hora reservada só para você, exclusiva, sigilosa. Outro ponto também, se você precisar compartilhar a tela, eu consigo ver o que você está fazendo, a gente consegue digitar até juntos uma petição, uma correção, então é muito legal. Estou à disposição para outros casos, mas vai na do juiz, viu? Vai na do juiz porque nesse caso ele não foi maldoso não, na verdade ele quis te ajudar, viu? Quis te ajudar sim. E na peça, vamos combinar, vamos fazer um croquis juntos aqui, ó, passo a passo, hein? Vamos fazer uma peça simples, 2 folhas no máximo, não fica levantando a bola de emendar, não. Não fica não. Requer a conversão da ação, da ação reivindicatória para a ação possessória, especificamente manutenção de posse.
requer ainda juntar documentos para fazer prova de posse. Acabou. Não fica fazendo petição de emenda, sabe? Não, já bola para frente. Não precisa mais chamar atenção em relação a isso, não. Pode, porque aí o que eu oriento você a fazer? Além de juntar provas da posse, porque talvez você não tenha pensado nisso lá no passado por causa do objeto da ação, né? Que é normal. Então, aproveita essa oportunidade para pedir, né, a mudança então, da reivindicatória para a ação possessória, mais especificadamente a manutenção de posse, requer a juntada de documentos para comprovar a posse, e também aí uma dica de ouro, né, o chamado pulo do gato. A dica que eu te dou, nessa mesma petição que vai ter 2 laudas, 2 folhas, você fala a data do esbulho e da turbação. Perfeito, perfeito. Por quê? Perfeito, porque na verdade você não está chutando data, né? Você está chutando uma situação real. Quando foi demarcar a área, descobriu a invasão, perfeito. Por quê? Porque a possessória é uma ação traiçoeira. Nós temos que cumprir os requisitos, né? Que é a data do esbulho, a data da turbação, provar a posse do seu cliente. Só assim você vai conseguir êxito. Então é a peça, por mais que seja simples, 2 folhas no máximo, é a peça que você vai juntar mais documentos, vai fazer a prova da data da posse, né, e você vai ter a chance de êxito sim, com facilidade. Você pode pedir até uma justificação, viu? Uma audiência de justificação, se você pedir a liminar. Outro detalhe também, essa invasão, ela é posse nova ou posse velha? Perfeito, ah, que legal, tá vendo? Juntos. Entendi. Agora, o que pode ser feito, se ela tem amizade com esse vendedor da posse, ele pode fazer declarações para ela. Declarações que ela tem a posse, que ela tinha a posse, que ela tomava conta, ou ela, se não tiver essa possibilidade, pode usar a posse dele. Porque no direito brasileiro é permitida a soma de posse. Essa soma de posse ela pode acontecer de forma originária, através da posse dos nossos pais, né? Ou através de contrato de compra e venda, de gaveta, a cessão de direitos possessórios. Então você pode consertar aí com a soma de posse. Então, tá. Entendi. O que eu orientaria você, então, omitir isso, né? Tenta provar a posse dela com declarações, com firma reconhecida de quem assina, ata notarial, porque de algum jeito você vai ter que dar uma turminada nessa posse, para não correr o risco de cair no limbo, né? Poderia ser, poderia ser. Na verdade, como a posse dela é muito recente, você vai ter que fazer soma de posse, você vai ter que provar com a posse quem vendeu para ela. E o direito brasileiro e os julgados permitem isso. É onde você vai salvar a sua ação. Por isso, nessas ações, muitas vezes a gente faz correndo e acaba se esquecendo de mencionar a data do esbulho e turbação e fazer prova do nosso cliente. Quando a gente não consegue fazer prova do nosso cliente, então a gente tem que fazer prova da posse de que ele comprou. Porque é o único meio que tem para salvar esse processo e recuperar esse imóvel invadido. Complexo o caso, interessante, hein? É complexo, E vou falar uma coisa, você foi bem, você atuou bem, porque eu vejo muitos alunos da pós, ou alunos também de outra, da graduação, que trabalham em escritório de advocacia, o escritório erra, mas erra feio mesmo, erra fazendo uma demarcatória, uma ação de retificação de registro público. Já vi casos nessa situação onde o advogado, um casal, que
que participaram de um curso meu, eles fizeram uma ação de adjudicação compulsória, que não tem nada a ver com o caso. É. Pode, pode. Por isso é importante você ser honesto com a cliente, né, e também ético, né, e falar para ela, olha, passou para as possessórias. Quando passa para as possessórias, é claro que nós vamos fazer o melhor, fazer de tudo para recuperar essa área, para ganhar ação. É o seu nome que está em jogo, né, é o nome dela. Só que as possessórias é uma ação traiçoeira, então você precisa preparar ela para deixar claro que não existe causa-ganho nessa situação. Porque você vai ter que provar a data do esbulho e turbação. Perfeito, você já criou a tese. Mas também você vai ter que consertar a possessória numa posse que ela não tem. Né? Então você vai ter que ser muito habilidoso para omitir informações e informar algumas situações que você criou para conseguir fugir do limbo possessório. Você pode até afirmar para a sua cliente, falar para ela, olha, você está numa situação de limbo possessório, que ela está. O que é o limbo possessório? Ela não tem registro e ela também não tem a posse, porque ela quer ter a posse pela primeira vez. Ela não tem, o imóvel está invadido. Nessa situação de limbo possessório, ela está em totalmente desvantagem. A chance dela ter êxito nessa ação é de 25 a 30, no máximo. E é importante você falar isso para ela, porque você vai falar para ela, olha, você tem 25 a 30, porque eu vou fazer o melhor. Mas se eu não fosse estudioso, o risco era maior ainda. E você está falando a verdade, você está sendo honesto, ético. Nesse caso, é mais possível, vamos dizer assim, você conseguir a recuperação da posse do que propriamente a indenização. Hoje, o judiciário brasileiro tem convertido possessórias em reintegração, possessórias em perdas e danos, em ações indenizatórias. Retificando aqui, tivemos um caso recente no escritório que o sujeito, herdeiro, ficou brigando anos e anos. O irmão ainda largou, eram 2 irmãos, né? Eram não, são porque são vivos, né? 2 irmãos, mas o outro largou. Falou, cuida você disso aí, que era o imóvel do nosso falecido pai, eu não quero mais saber. E ele brigou anos e anos na reintegração de posse contra uma construtora, que realmente pegou a parte do pai. Só que chegou uma hora que a construtora falou assim, olha, mesmo que a gente perder a ação, como que vai fazer a reintegração de quase 400 famílias? Impossível. Vamos fazer um acordo. Ele não quis, porque ele queria a reintegração, segundo ele, para honrar o pai, falecido pai. Chegou na hora da decisão, o juiz converteu a reintegração de posse em perdas e danos, em indenização. Por quê? Porque o dano não ia ser causado só para a construtora, mas para as pessoas que estavam morando naquele imóvel. Então é muito comum, sim, ter a conversão da reintegração em indenização. Mas em casos assim, que envolvam outras famílias, outras pessoas. No seu caso já é mais difícil. Entendi. Você já está numa situação de um caso complexo. Você também está numa situação onde o seu cliente já está no limbo possessório. Né? Tem o limbo lá previdenciário que eles gostam, né? No direito imobiliário também tem um limbo, buraquinho. Seu cliente já está no buraquinho. Ele não tem registro, não tem posse. Então o que é importante você falar para ele? Que você está fazendo o melhor, vai fazer o melhor, né? Com certeza, mas que também ele está em desvantagem. Porque depois a culpa é do advogado. Você não conseguiu. Não, a situação já é complexa. Você comprou uma posse que já estava invadida. Você comprou, na verdade, uma posse e não comprou o registro. Então, já te deixou numa situação de desvantagem. O jogo já começou 3-0. Claro que você vai correr atrás para empatar e virar esse jogo. Mas é muito complexo, viu? É muito complexo. Por isso explica para parte, né, dessa complexidade, para não achar que a culpa é sua, porque não é não. A culpa é do caso, né?
Pode, pode. Essa é a tese. Sensacional. Você achou a tese. A única que você tem, inclusive, hein? A única que você tem. Então, qual que é a tese do seu caso? A petição em si, você vai pedir a conversão. O termo mais usado é conversão. Tem alguns que usam convalidação, mas tem judiciário que confunde. Então, conversão da ação de reivindicatória em possessória, especificamente a manutenção, para você mostrar conhecimento. Porque tem muita gente que fala, nas possessórias tem o princípio da fungibilidade. Não é bem assim, né? Nós usamos o princípio da fungibilidade nas possessórias, nas tutelas provisórias, no recurso. Mas não pode ser erro grosseiro, então esquece. Nem menciona nada não. Requer a manutenção. Nessa manutenção, quais são as teses que você vai usar então para defender o caso? Apontar a data do esbulho e turbação, que você já tem, perfeito, gostei da sua ideia, gostei da sua linha, inteligente demais, mas aí vale a pena trabalhar com o quê? Com a posse, com a soma de posse. Aí você pode trabalhar com um artigo de soma de posse, você pode usar se você ficar à vontade, e usa também, vou te dar uma dica, é o enunciado 492, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Porque, na verdade, você vai falar, ô juiz, estou indo na sua, tá? E você está dando um obrigado para ele. Juiz, obrigado. Já saiu de lá? O bom é que você vai ajudar o juiz que está chegando. Se o juiz está chegando, ele conhece o Instituto Posse, porque nós aprendemos errado na graduação. A graduação é terrível de direito, né? Acho que todos os cursos são assim, mas de direito mais, né? Eu sei. As aulas de direito civil, elas são maçantes, cansativas. E o grande problema da faculdade é que o coordenador, ele pega o professor de constitucional, de penal, né? Qualquer outra matéria, até de ética. Vem dar aula aqui. Mas eu não dou direito civil. Aí o professor, para não falar não, ele acaba aceitando, até para receber. E aí ele dá aula com base numa doutrina. Então ele tem aqueles vícios também. Ele acha que posse é direito das coisas. O código já não ajuda também, né? A gente pega o código e tá lá, posse, direito das coisas. Pelo amor de Deus, nunca foi, nunca será, né? Posse é surgir, ainda bem que surgiu esse enunciado 492 para acabar com essa palhaçada, né? Posse é um direito autônomo, exclusivo, tanto é que a gente pode vender, né? Senão ninguém compraria através de cessão de direitos possessórios, não é verdade? Então, perfeito raciocínio. Então nós criamos aqui, 2 folhas no máximo. Vamos apontar aqui a soma de posse, vamos apontar também o enunciado 492, porque o juiz que está chegando no lugar do outro juiz que foi embora. Pelo menos se ele for meio perdido, igual muito operador de direito em relação ao direito imobiliário registrado, ele se situa, opa, esse enunciado eu não conhecia. Eu tenho que tratar a posse com carinho de forma exclusiva. E já te ajuda também. Mas vai dar certo, vai dar certo. E eu pedi, outro ponto também, para você não é importante essa audiência de instrução e julgamento não. Como a sua cliente tem dificuldade de provar a posse, se cai numa audiência dessa, ela pode cair em contradição. Então não pede não. Vai nessa linha sem audiência. O que pode ter uma audiência de justificativa ou justificação, porque aí é uma decisão só da liminar. É. Pelo próprio órgão do governo.
pela marcação, pela área, né? Tá bom. Agora me fala uma coisa importante. O operador de direito no Brasil, principalmente quem é de outra área, previdenciário, trabalhista, né, o criminal, até o tributário, acha que o contrato é tudo igual, tudo é contrato, tudo é compra e venda. A pergunta que não quer calar, qual o contrato que a tua cliente assinou? Menos pior. Mas se ela fosse te ajudar em relação ao contrato, era cessão de direitos possessórios e afins. Tá vendo? E esse contrato, se tivesse com o título correto, ia te ajudar muito para você ganhar a possessória. Então, quando você for conversar com ela, explica para ela que além dela estar no limbo possessório, ela também, infelizmente, ela assinou um contrato que não traz todos os direitos para ela. Ela assinou um contrato muito genérico. Então, na verdade, você está correndo atrás do jogo 3-0. Você está fazendo o melhor, mas tem que deixar claro isso. Porque senão depois é culpa do advogado e não é. Né? Não é porque assim, a situação já veio toda errada para você. Né? E foi o contrato dela que te induziu a erro. Porque se ela tivesse cessão de direitos possessórios, você já era possessória. Como o contrato tinha um erro de objeto, te induziu a erro. Julgado STJ. Esse é o problema. O Código Civil nosso, não só o Código Civil, mas outras legislações, nós temos muitos erros de nomenclatura. É muito comum você ver lá averbação, e não é registro, ou registro e averbação. Então é muito comum esses erros, domínio com propriedade, com posse. Infelizmente o Código Civil, quem escreveu lá atrás, o legislador, ele não estava ligado que a posse se tornou um direito exclusivo e autônomo. Então, a confusão acontece não só no Código Civil, mas em diversas doutrinas. E na prática, não passa, porque a gente tem que falar a mesma língua do cartório. O direito imobiliário, a gente tem que olhar para o cartório e falar, opa, vamos falar a mesma língua aqui. Porque o cartório é o resultado. Né? Não adianta você querer registrar um contrato de compra e venda que não foi feito por escritura pública. Artigo 108 do Código Civil, né? Acima de 30 salários mínimos, precisa fazer escritura pública. Não adianta querer registrar uma cessão de direitos possessórios, sendo que é posse que o seu cliente comprou. Então essa confusão, quem sofre? Nós que atuamos na área do direito imobiliário e os cartórios. Por quê? Porque é um vício da graduação que muita gente vai escrevendo livros também com esses vícios, né? É um erro total. Mas parabéns, você enxergou a luz no fim do túnel aí. Vai. Entendi. Na verdade, você... Seguro. Na verdade, ela tem um título, né? Um justo título de boa-fé. Um documento importante, mas não é o documento que supre o registro, né? Então, na verdade, pode ficar seguro. Tira essa insegurança de você. Né? Tira porque você está fazendo certo, você buscou mentoria, está estudando muito, você é um lutador, vencedor, estudioso, vai fazer história no direito. Então você está fazendo o melhor para ela. Né? Só que de fato a situação dela é ruim. Por isso é importante você marcar essa conversa com a cliente para você explicar, olha, o que você tem não é propriedade, o que você tem é posse. Aí esse documento é um documento importante, é um título, justo título de boa-fé, mas não supre o registro. Você está numa situação de limbo, porque você não tem a posse, nunca teve, e também não tem o registro. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar resgatar você do buraco, desse limbo, né? Através da possessória, cumprindo os requisitos, mencionando o enunciado 492. Eu vou fazer o melhor para você, mas o caso é complexo. Deixa ela ciente, porque talvez essa segurança que você teve lá no começo, ela também tenha. Talvez na cabeça dela tenha um registro, aqui está escrito, e não tem, né? Não tem.
Então, com prazer é todo meu, viu? Todo meu. E vai com segurança, hein? Segurança. Acho que agora, depois dessa conversa aqui, acabou sem segurança. Agora você sabe onde você tá, você sabe que o jogo tá 3-0, né? Te jogaram, deixaram você entrar no jogo no segundo tempo, mas não falaram para você que tava 3-0. Tava com um problema no placar. Agora você olhou pro placar, opa, tá 3-0. Você sabe quanto correr. é, é vulnerável. É verdade. É. Existe uma cadeia, né, de documentos, né? Existe. É que a verdade é uma só. No Brasil, vai te ajudar muito isso. Quando você olhar para o imóvel, você vai ter que enxergar, como especialista de mercado imobiliário que você é, e cada vez mais se tornando, olha para o mercado imobiliário e fala, opa, esse imóvel, quantos direitos tem sobre o imóvel? Muitos corretores, muitos advogados vão pensar, registro. Já foi assim. Hoje, quando nós olhamos para o imóvel, nós temos 3 direitos sobre esse imóvel. Direito de propriedade, que é o que todo mundo quer, todo mundo sonha, é o mais seguro, tem várias falhas, cheio de imóvel sem registro em lugar nenhum, né? Cheio de imóvel com sobrematrícula, uma matrícula para 2 áreas, então o direito registrado é muito falho, mas é a maior garantia que nós temos no Brasil. Depois nós temos que enxergar a posse como um direito exclusivo, autônomo em relação a qualquer outro direitos, enunciado 492. E o último direito que nós temos, o terceiro, é olhar para o imóvel e falar, opa, tem direito hereditário, precisa acontecer o evento morte. O proprietário ou o posseiro precisa morrer, mas é um direito também à parte. E aí os grandes empresários desses segmentos, os investidores do direito imobiliário, eles se ligaram nisso. Por isso tem muitas construtoras que não constroem um muro, só compram e vendem imóvel irregular. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Compra por 50, vende por 100, compra por 200, vende por 300. A posse, a partir do momento que foi deferida esse enunciado, o 492, você vende a posse através de cessão de direitos e afins, né? Não precisa nem ser escritura pública, então tem um comércio gigantesco. Sem falar que no Brasil hoje nós temos pelo menos de 60% a 70%, dependendo do estado, irregular. A maioria dos imóveis no Brasil é irregular. Então, quando a gente enxerga assim, a gente acaba se protegendo o cliente, porque a gente não vai confundir as coisas. Briga de posse, vamos brigar com a posse. Ah, briga de domínio, leva vantagem quem tem o domínio. Tanto é que tem súmula. Tem uma súmula que diz assim, quem tem o domínio presume-se que tem a posse. Então, se você for brigar, se o cliente tem a posse e você vai brigar com o domínio, você está em desvantagem, leva para a posse. Isso daí é que nem aquela estratégia do UFC, né? O peso pena, o peso leve, tem vários pesos lá. Se for lutar o peso pesado com o peso pena, não tem compactação, conexão, pode ser perigoso, né? Então você leva para a briga para o lado que você tem vantagem. E o caso seu, você está numa situação tão complicada e delicada, a sua cliente, que ela não tem vantagem em lugar nenhum. Porque ela não tem a posse, não tem o domínio, na verdade você está criando um arsenal de teses para poder defender ela. Pode, perfeito. É outra confusão que nós, né, os brasileiros, nós fazemos. A posse tem que morar lá. Para fazer uso capião, para fazer ação processória, precisa estar lá com o banquinho sentado, né? Nada disso. A posse eu posso exercer ela de várias formas. Quando o nosso cliente empresta, comodato, ou ele aluga, contrato de locação, ele tem a posse indireta, para efeitos inclusive de uso capião, processória, várias ações de direito de vizinhança. Então, essa... Perfeito. E é uma linha bacana, é uma linha interessante essa. Você está falando, opa, além dela ter a posse hoje, né, que a gente está criando uma posse onde ela não tem, ela tinha a posse indireta também. Então, deixa o quê? Deixa a ação mais robusta. Perfeito.
É, e hoje nós temos um conceito de posse, até um conceito novo, que eu menciono no livro Direito Imobiliário de AZ, é a posse alternada. Às vezes o nosso cliente, o seu cliente, ele não mora lá, também não aluga e não empresta. Ele é conservador, ele frequenta. Ah lá, tá dando certo, tá vendo? Ou seja, o que é a posse alternada? Eu tomo conta. Eu passo uma vez por mês e ponho um cadeado. Eu passo uma vez por mês e dou comida pro cachorro. Você tem a posse. É a posse alternada. Conceito novo que vem do direito espanhol. Então é bem bacana. O que você precisar na tua vida, ganha um amigo, mais um amigo, um professor para te ajudar. Esse trabalho de mentoria, quando você quiser desenvolver alguma peça, dá pra gente fazer juntos. Se você clicar no computadorzinho ali, eu consigo ver o que você está vendo. Então dá para fazer uma... É bem legal essa mentoria, viu? Bem legal para poder te ajudar, te dar segurança. E agora você domina o assunto, hein? Agora, qual que é o passo agora? Bater um papo com a cliente, colocar ela numa situação de realidade, porque às vezes ela está achando que está tendo um direito muito superior que ela tem, né? Você conseguindo fazer isso com muita técnica, né? E tá sendo ético, tá falando a verdade, aí você vai trabalhar bem no processo, mas sabendo que ela está em desvantagem, viu? Pode bater na tecla da posse direta, posse alternada. Perfeito, perfeito. Essa tese e esses fatos que você está criando, fatos reais, perfeito, é a saída que ela tem. Parabéns. Essas imagens você pode até trabalhar na peça. Com o processo digital, eu não digo virar um gibi, mas talvez algumas imagens fortes, né? Isso é legal, ajuda. No Google Maps, trabalhar com o imóvel antigo, o imóvel atual, ajuda, demonstra conhecimento, localização exata do imóvel. Perfeito, perfeito. Vai dar certo, vai dar certo. Depois você me avisa, hein? Tá bom. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Ah, tá. Então, na verdade, o uso capião nós temos 3 procedimentos. O primeiro procedimento do uso capião, Jorge, ele é um procedimento que é o mais conhecido, o judicial. O segundo procedimento que nós temos é o procedimento extrajudicial, o provimento 65, pode ser feito no cartório. E o terceiro provimento é o administrativo. Mas espécies, modalidades, nós temos mais de 36 espécies, hein? Nesse caso, poderia ser feita uma ação de vício documental. O que é a ação de uso capião de vício documental? É uma ação de uso capião, cumprindo todos os requisitos, posse, mas pacífica, menos nome, posse exclusiva, mas um uso capião com objetivo, ou a tese, você pode usar como tese, para sanar vícios registrais. Se esse imóvel não tem registro em lugar nenhum, seria a tese. Futuramente, você recuperando através dessa ação de reintegração de posse, você poderia conseguir de fato fazer um uso capião para regularizar esse imóvel, tá bom? Ficou mais alguma dúvida? Legal. Esse trabalho de mentoria é um trabalho bem bacana, eu já faço há alguns anos, porque você vê, eu consigo te ajudar lendo a sua peça, corrigindo a sua peça, criando teses, né? Trazendo teses novas, te atualizando, e isso você, de certa forma, está protegendo o seu cliente e o seu nome também, tá bom? Qualquer outra dúvida, estou à disposição. Esse sistema permite que você mostre o que você quer mostrar aqui em relação à peça, né, em relação à jurisprudência, eu também consigo mostrar para você, faz toda a diferença, tá bom? Eu que agradeço aqui, um abraço para você, Carlos, e que você consiga realizar todos os seus sonhos, tá bom? Que você consiga ajudar o seu cliente, e parabéns pela coragem de contratar uma mentoria, porque faz a diferença, né? Nós sabemos que as ações de direito imobiliário, se você erra a ação, pode gerar um prejuízo enorme ao seu cliente, e de fato, as ações imobiliárias, o valor da causa são valores consideráveis, são valores altos, né? Normalmente com base no valor venal, normalmente com base no valor de referência, no valor de mercado. Então uma derrota no Poder Judiciário pode invocar sim uma sucumbência de 10% a 20% que o seu cliente tenha que pagar, né? Então é muito perigoso em relação aos atos onerosos. Outro detalhe também que no direito imobiliário ele é traiçoeiro, porque nós temos muitas ações que podemos usar naquele mesmo caso.
Então nós precisamos ter um certo cuidado para não errar a ação. Você vê o seu caso, poderia ser usada uma ação chamada adjudicação compulsória, né? Não é mais correta, já tira da linha. Demarcação de terras, divisão de terras, também não é. Retificação de áreas, também não é. Aí você caiu na reivindicatória, mas a reivindicatória também não é, porque o seu cliente não tem o registro, realmente é a processória. Só que o seu cliente está numa situação de limite processório, porque ele não tem a posse, né? Tá bom? Um abraço para você, boa sorte, tá? Até mais. Tchau, tchau.